Sim. PP, outro PP, meio cara, campo. ele tá muito afobado. Ele entra atrasado em uns lance, aquela tesoura que ele deu no meio do campo no cara, Desnecessário, desnecessário. completamente. Cara, eu vou dizer assim, ó, ele jogou bem, mas eu vou dar um 5 pra ele, justamente porque ele tá muito afobado. Parece que ele tá querendo tomar um cartão vermelho. Pra mim, ele tá na mesma medida do Vila Sante, cara. Eu vou dar 5,5 pra ele, que é a nota que eu dei pro Vila Sante. E pra mim, ele foi a mesma coisa. Ele tava um tempo atrás sempre nas jogadas, ele tava afobado em alguns momentos, ele não mostrou, ele não criou jogadas como a gente tá acostumado, ele criar aquela visão de jogo que o PP tem, e tanto que quando ele vê a gente fala, é o novo Maicon, óbvio, não é novo Maicon, né? É, Cada um tem a sua característica, mas o PP tem essa qualidade, essa visão de jogo e a qualidade no passe para achar os jogadores no fundo, né? sim, E eu acho que ele não mostrou isso hoje. Para mim, certíssimo. ele fica com 5,5. Que nota que tu dá pra ele? Dou 5. 5, com a mesma nota do Vila Sante. Dodge. O que a gente tem a falar do Dodge? Cara, o Dodge, ele. Pra mim, ele jogou bem, velho. Ele entrou ali no, no meio da partida com um meio-campo desorganizado. Uhum. Ele fez a parte dele, ele marcou. Foram algumas roubadas de bola que ele deu. Pô, assim, ó, ele jogou bem. Pra mim, ele merece ali um 6,5. Um pouquinho acima dos outros do meio de campo, entendeu? É, eu concordo. Vou concordar com 6,5 do Dodge. Opa. Jogou bem, ele foi o melhor dos volantes, né? Ainda tem o Cristaldo, que jogou mais adiantado, mas o Dodge, ele parece que ele tá tentando se provar, sabe? Ele Exatamente. parece que tá com mais vontade que os outros de jogar, ou pelo menos esteve com mais vontade hoje. Não é Indo o. pro Pra ataque, mim, cara. não, só pra completar, Aham, pra sim. mim o Dodge, dos três volantes, dos quatro contando o Denilson, ele é o que tem menos qualidade técnica, sabe? É, eu acho que ele é o mais. A única coisa que eu vejo realmente dele é a marcação. Ele É tem mais melhor. disposição, me parece. Mais É, disposição, e ele não é um jogador que erra muito, sabe? sim. Então isso faz dele um bom jogador pra mim. Um jogador que tem disposição e que não erra, é um bom jogador. Ele não vai ser aquele jogador que vai puxar aquele voleio que o Cristaldo puxou, por exemplo, ou dar Sim. um lançamento plástico que às vezes o PP dá, ou que sai quebrando linhas como o Vila Sante faz, sabe? Mas é um Uhum. jogador bom e útil pro Grêmio. Eu acho que foi, inclusive, uma boa contratação da direção. Certo. Vou concordar com o teu 6,5 nele. E vamos pra Cristaldo agora. Vamos Franco começar no ataque Cristaldo. agora. Cara, o Cristaldo. Ele jogou bem, mas ele foi abaixo do que a gente esperava dele. A Certeza. gente sempre espera um destaque do Cristaldo, né? Uhum. Nesse caso, pra mim, ele foi um 6. Pra mim, ele foi um 6. Ele teve bons e maus momentos. Ele teve momentos em que ele quebrou as linhas, passou no meio de todo mundo, deu o passe que quebrava as linhas. Teve momentos que ele errava um passe de 7, 8 metros ali que não pode errar. Então, Uhum. não sei, É, isso, uma média. eu acho que o Cristaldo ele foi participativo no ataque, mas ele cometeu alguns erros, né? Exato. Tanto que a finalização. Pô, ele tem a principal chance do Grêmio no jogo. A bola do jogo, aquela lá. É o Diego Costa toca a bola nele, a marcação tá Pifa ele. distante dele. O goleiro saiu na direção do Cristaldo, ele chuta pra fora. É Chute que ele porque bota a faltou a força e canhota. tudo. Ele bota a força naquele chute. Eu acho que talvez se ele só colocasse melhor a bola, a gente já viu ele fazendo Faltou. gols Não, é muito mais que difíceis que faltou a aquela. canhota pra ele, cara. Sim, sim, Faltou a canhota. mas pô, para um jogador que ganha o que ele ganha, foi a contratação mais cara da história do Grêmio, foi o Cristaldo. É, exatamente. Então ele Não tem, ele podia tem que faltar. ele tem que conseguir ou ter inteligência para ameaçar o chute com a esquerda e conseguir colocar melhor com a direita, ou ter a qualidade para botar com a esquerda mesmo. Exato. Então, para mim foi 6 porque ele foi participativo no ataque, né? Ele em alguns lances ele tentava a marcação mais alta. Para mim tem uma certa desconexão do ataque do Grêmio com o meio, porque Uhum. o meio campo do Grêmio, eles ficam mais próximos dos zagueiros. E a linha de marcação Sim. da zaga do Grêmio ela é muito baixa.
justamente porque não é uma característica da nossa zaga ter velocidade. Então a linha fica mais baixa para não precisar correr atrás do atacante dos caras, que às vezes vai ser mais rápido. E Sim. aí o meio, então, fica mais atrás, justamente para não ter aquela clareira entre zaga e meio de campo. E aí deixa uma clareira entre zaga e ataque. É. Porque o ataque às vezes tenta pressionar um pouco mais, tenta marcar mais em cima, numa linha mais alta. Só E que, daí tu não pode subir os volantes, porque senão tu abre a clareira de pois novo é, no tu meio de campo. teria que subir os volantes e os zagueiros para o Grêmio marcar num bloco inteiro mais alto. Para Exatamente. mim Só que não isso acontece. é uma falha tática do Grêmio. Sim, E, inclusive eu comento que para mim o Renato ele não tem uma não é muito uma característica do Renato montar defesas, né? sim. Para mim isso é parte dessa falha dele, dessa dificuldade do Renato. Não conseguir manter o bloco unido. Uma coisa que a gente falava muito bem do Roger, por exemplo. Os Sim. times do Roger, o time joga todo se apoiando. E aquela jogada clássica de Grêmio e Atlético Mineiro, né? É o Grêmio sempre com opções de passe, porque os jogadores são próximos uns do outro. Essa jogada começa lá na defesa, na lateral direita, e a gente tem o Douglas ali participando antes do círculo de meio de campo, e ele era o nosso meio O armador, pifador. O pifador. né? E ele que no final vai fazer o gol lá na ponta ainda. Enfim, eu acho que o Cristaldo ele foi participativo no ataque, teve algumas falhas, não cometeu erros, assim. Para mim, a nota 6 está boa para ele. Vamos pro Galdino? Vamos deixar o Galdino para depois. Para mim, inclusive, ele é discutivelmente o melhor da partida. Pra mim, ele é indiscutivelmente o melhor da partida. Então Mas vamos tá. falar do Galdino já. Vamos antecipar, não vamos deixar para o final o mistério do vídeo. Né? Cara, Para mim, o hoje. Galdino foi sim o melhor da partida, mas pelo que ele fez no primeiro tempo, porque o segundo tempo dele para mim foi fraco. Mas sim, sabe por que que foi fraco, né? Porque o Renato tira o Cristaldo ao invés de tirar o Galdino. E com isso ele centraliza o Galdino. Ele deixa o Galdino como um meia pifador, como um meia atacante. E isso o Galdino não é. Não, eu concordo, mas para mim o Galdino faltou parceria para ele no primeiro tempo, sabe? Faltou, Ele teve faltou. algumas vezes o Diego Costa, principalmente mais pro final do primeiro tempo. O Diego Sim, Costa aparecendo para auxiliar o Galdino. Mas o Galdino tava tentando individualmente mesmo e conseguindo muitas vezes, driblava um. e Pô, conseguindo. tem um lance que ele faz na ponta esquerda ali, até invertendo lados, né? Ele faz na ponta esquerda que ele Uhum, corta duas vezes e dá um chute cruzado, assim, que se fosse na outra ponta seria vídeo o gol do Renato em 83, né? Ele exatamente. corta duas vezes o marcador e chuta cruzado. Então, Ou só. então teve aquele lance que ele deixa a bola passar entre as pernas dele, dá um drible Uhum. de corpo no cara, vai buscar lá no fundo. Cara, Ele o foi Galdino jogou inteligente. muita bola. Jogou muita bola. Jogou bem mesmo. Nota pro Galdino. Pra mim vai um 8 aqui. Pra mim vai um 8 também. Eu acho que ele jogou bem mesmo. Segundo tempo que ele não tava tão bem. E eu concordo contigo, as mudanças, né? Elas prejudicaram um pouco ele. Ele teve depois. Perdeu um pouco a parceria ali, né? Com o Cristaldo. E o Diego Costa, pra mim, caiu no segundo tempo. Caiu muito, Bastante, né? bastante.